E aí, Victor? Tudo bom com você aí do lado? Ó, saiu a convocação da seleção brasileira para o jogo da semana que vem, o amistoso. Contra a Colômbia, um jogo beneficente, né? Pra ajudar a Chapecoense, né? E mais homenagear também, né? Exatamente com o intuito de doar a renda para os familiares dos atletas e o jogo dos será onde funcionários. mesmo? Lá no estádio Newton Santos, no Engenhão. Horário de Brasília, às 9h45 da noite. E horário aqui da capital pernambucana, onde a gente está agora, às 8h45. Agora o foco desse vídeo, como você está lendo aqui embaixo, é exatamente essa convocação. Exatamente. Convocação que são com jogadores que só atuam aqui no Brasil, né? Do Campeonato Brasileiro, de todas as divisões, enfim, do campeonato daqui mesmo. Assim como os colombianos convocados da Colômbia, porque é data fora da data FIFA. Não pode ser convocado aleatoriamente A jogadores galera lá europeus. da Europa, quando não tem data FIFA, os clubes como Barcelona, Juventus, eles têm essa... Vou até usar a palavrazinha, essa picuinha de não... Eles vão liberar jogadores para a seleção brasileira, mas saiu a lista dos convocados para a seleção brasileira. Tem jogador aqui do futebol pernambucano, o Diego Souza, rapaz. Diego Souza, que talvez alguma torcida de Pernambuco tenha um ego um pouco inflado, né? Talvez tenha gostado, né? Você tá falando de quem? Não sei, uma certa torcida rubro-negra, será que tem outra? Não sei. Talvez eles fiquem um pouco... A questão, torcedor, é que o Diego Souza foi convocado e merecidamente. Por quê? Porque o Diego Souza foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. E assim como o Diego Souza, o técnico Tite convocou outros jogadores. Bons goleiros, não foi, Alberto? Bons goleiros. Goleiros que a gente já conhece na seleção brasileira, como o caso do Everton. Exatamente, goleiro olímpico, por sinal. Goleiro Ouro olímpico. Se tornou ídolo após as Olimpíadas, né? Que eu achei um exagero. Um goleiro que não agarrou nada nas Olimpíadas. Assim, a galera diz que ele é bom lá no sul do país, então a gente acredita. Exatamente. A gente acredita porque assim não comprometeu. A gente brinca que não agarrou nada, mas também não comprometeu. Se tá na seleção, né? Exatamente. E ao lado do Everton tem também o Alex Muralha. Agarrou bem no Campeonato Brasileiro. Agarrou bem. Vivia no cartola dele. Muito, inclusive. Inclusive é o que me faz entender um pouco do futebol brasileiro. Exatamente. O Muralha tem uma trajetória até engraçada no futebol nacional. Estava no Figueirense. No Figueira, agarrava mais que no Flamengo, mas ele foi lembrado na seleção brasileira quando jogava na equipe do Flamengo. Do Flamengo. Aquele que se diz campeão brasileiro de 87. Eita! Um pouquinho de polêmica. Talvez eu concorde que ele seja. Mas você não concorda. Por que eu não posso concordar? Porque você não concorda. Você falou comigo antes. Você já disse que quem é o campeão brasileiro de 1987 é o Sport. Então é o Sport. Isso. Talvez não esteja no vídeo, eu não falei isso. Mas talvez ele falou. Se tivesse drogado, quem sabe. E o outro goleiro, pra mim merecido, não hoje, mas antigamente, quando atuava no futebol no Nordeste, Danilo Fernandes. Exatamente. Bom goleiro, né? Aí, por mais que eu não seja torcedor do Sport, não preciso dizer qual é meu time, porque eu tenho vergonha de ser náutico, mas Danilo Fernandes é um goleiro que realmente é incrível. Esse aí realmente, eu gostava muito dele quando ele era do Sport, e ele também jogou muito pelo Internacional, mesmo sendo rebaixado. E é um fato interessante até, Alberto, que o Internacional tá na Série B. Sim. E caiu e subiu agora o Danilo. A primeira convocação do Danilo, ele é um dos estreantes. Saindo do gol, tem aí a lateral. A lateral, gostei dos laterais. Tem o Fagner, que já vinha sendo convocado junto com o Daniel Alves. O Daniel não pode, chama o Fagner. Não é o cantor, aquele belo cantor. Não é o cantor. Mas é o Fagner, lateral direito do Corinthians. Exato. Corinthians que vai de mal a pior. Contratou jogador de time de Série B, mas tá aí o Corinthians, horrível, prestes aí pra Série B. Mas tem... Prestes aí para a Série B. Tem aí o Fagner, tá que aí é um o profeta lateral. Tem aí um bom lateral Fagner. E ao lado do Fagner tem o Marcos Rocha. Antes da temporada 2016, ele era um dos melhores laterais direitos do Brasil. Gostava muito dele no FIFA, para começar, porque também é outra minha base. Peraí, não, você não vai basear o jogador pelo FIFA. Eu vou dar na sua cara se você não fizer isso mesmo não, né? Mas... Ah, tá. Tem os portais brasileiros aí que botam o overall do cara do FIFA como exemplo. Não tô citando em direta pro Globoesporte.com. Um abraço, galera do Globoesporte.com. Então aí, hein? Mas não é isso que a gente tá falando. Então, Fagner e Marcos Rocha na lateral direita. Exatamente. E na esquerda, aí você aí tá com tudo anotado, tem o Fábio Santos. Um pouco longe daqui que eu não tô conseguindo chegar direito. É o Fábio Santos e o Jorge. Eu que sou cego, tô vendo ali. Mentira, eu decorei. Okay. Eu decorei que foi o Jorge do Flamengo, o melhor lateral esquerdo pra mim do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Merecidamente convocado. Exato. E o Fábio Santos fez era pra ser o Douglas. Poderia ser o Douglas. Calma. O Douglas, torcedor Santos. Ex-Náutico, ex-Atlético Mineiro e que hoje está no Hamburgo, né? Eu acho que é por isso que ele não foi convocado, né? O fato dele estar no Hamburgo. Claro, lógico. Não estraga não. Torcida do Náutico também quer ver jogador na seleção, pô. Do Náutico.
Do Náutico. É o segundo time dele depois do É o Náutico. Mas segundo um dia ele foi time do dele, Náutico. mas um dia ele foi do... Não, ele já foi lá pra Europa. É, ele foi pro, Voltou pro Atlético. Granada, ele foi pro Granada. E foi voltou de pro novo Atlético, pra Alemanha. Agora tá no No Hamburgo. Hamburgo, beber a Luta pra não cerveja cair lá, é. exatamente. Semelhança com um time que eu torço. Exatamente, na zaga uma zaga legal, né? Tô vendo ali que tem o Pedro Jeromel, Jeromel, ídolo Bom meu na época do zagueiro. Colônia, hein? outro bom zagueiro do futebol brasileiro. Exato, esse sim, esse aí, ó. Tem o Foi Vitor esse há Hugo, muito não é? O Vitor Hugo ali. Vitor Hugo, exatamente. Vitor Hugo Zagueiro back do Palmeiras, campeão brasileiro. É. Bom jogador. Um Já é um bom jogador. jogador de Palmeiras, né, pra começar. Exato. Ó, se você nota assim, Vitor Hugo também passou pelo futebol pernambucano. Foi? Foi. Qual é? Que eu já não sabia disso. No esporte. Ah, foi no esporte? E se eu não tiver enganado, torcedor, ele não jogou quase nada. Ninguém lembra do Porque eu Vitor nem Hugo tô no lembrando esporte. disso, né? E ali teve também quem? O Luan, Luan, outro zagueirão. jogador que atuou É o assim na zagueirão. Série B. É o zagueiro aquele, do Vasco? aquele, do Carpe. Eita, exatamente. O Carpe aqui, ele fez uma carreira com o Carpe uma vez no FIFA e o xerife dele era o Luan. No Exatamente. FIFA, com o Carpe e o Luan. Fechando a zaga, tem aí o Jeromel, tem o Luan, tem também o Victor Hugo, Vitor Hugo e Rodrigo Caio. Rodrigo o jovem Caio, Rodrigo Caio. jovem, campeão olímpico. baixinho, e é Exato. polivalente. Pode ser volante. Joga como primeiro volante ou também como zagueiro. É uma boa opção aí pro técnico Tite. Exatamente. A defesa vem consolidada. Volante como zagueiro, então se precisar de um volante no decorrer do jogo assim, mudar a formação da hora pra outra, Exatamente. mete um novo zagueiro ali pra fazer um 3-5-2, uma coisa bem inovadora, que eu acho que não vai acontecer nunca. isso Não na vai vida, acontecer com o mas- Tite, porque o Tite ele é um 4-1-4-1 fixo. Não tem Exato. essa de 3-5-2. É. A não ser que ele bote o primeiro volante, ele recue, faça o tripé, libere os alas, que eu acho muito Eu acho difícil. muito difícil pra um jogo qualquer, assim. Contra a tipo, Colômbia. Agora Agora jogo tu- único, né? Nem amistoso, nem jogo importante. É, mesmo. agora você vai me ajudar ali com os outros jogadores depois da defesa. Rodriguinho, eu acho que é esse nome Pra que eu tô mim, conseguindo é a dizer. surpresa, Rodriguinho. Jogador do Corinthians. Eu não esperava o Rodriguinho nessa lista. Pois Creio é. que nem o Rodriguinho esperava que ele estivesse por ali. Exatamente. Aí o Rodriguinho é convocado, pra mim é uma surpresa. Pois Pra é. mim é a maior surpresa dessa convocação, é o Rodriguinho. É um jogador versátil na equipe do Corinthians. Ele tem uma função muito legal, uma função até moderna. Ele faz a função de um meia ou de um volante tranquilamente. Ok. É o chamado Ele MC. é o quê? O tipo, é um novo Ricardo... Como é o nome dele? Da China lá? É... Ah, o Ricardo Goulart? Não, Augusto, como é? O Renato Augusto. Renato Augusto. Ah, ele é uma espécie de Renato Augusto? Eu creio que não. Não, né? Ele é mais ofensivo, então tanto é que eu nem coloco o Rodriguinho como primeiro volante. E depois do Rodriguinho ali vem quem? Lucas Lima, nosso cantor sertanejo. Outro cara que eu não Lucas convocaria. Lima... Não, tá passando Futebol contato. caiu. Caiu. Inclusive, ele tá sendo Horrível. convocado pra seleção principal. A seleção... Com os convoca- jogadores com de todo jogadores mundo. de todo mundo, assim. Eu acho muito estranho essa convocação com o Lucas Lima. Passou no futebol pernambucano. Exato, sempre no esporte, eu lembro, né? 2013, o É. acesso do esporte. Pois é. Lembra o que aconteceu em 2013? Eu lembro em 2013, eu lembro o quê? A queda do Náutico? É aquele Aquela- vexame. Aquela queda que o time mereceu o título, né? Jogou muito bem, inclusive. Mas enfim, o assunto não é náutico, nem é esporte, é seleção Pois é. brasileira. Continuando, Rodriguinho. Aí teve também Teve o o Lucas Diego. Lima e o Diego, merecidamente. Diego, esse assim, esse O cara craque pra mim do Campeonato Brasileiro ao lado do Diego Souza. Mas depois a gente fala do Diego Souza ou Diego Ribas do Flamengo, do aquele Tchan. o ídolo da equipe turco. Não do tanto como Flamengo. Alex, mas é realmente um ídolo turco, Diego. Boa convocação do Diego. Diego, sim. Eu queria Merecida. Diego, sim, merecida demais. Merecida. Os dois Diegos, na verdade, né? É. Passando do Diego, a gente tem. O Camilo, do Pra Botafogo. que vai botar o Camilo na seleção brasileira, mano? Realmente. Assim, no Cartola ele era bom, sabe? No Cartola. Não, ele não era bom não, porque eu botava ele no cartão e eu já me lasquei muito. Gente, você não sabe o que é se lascar botando um Camilo, pô. Ele negativou. Era amarelo, aí quando ele botava era 10, 20, É 18. inveja, que ele perdeu uma aposta no passado. É, mas não vem ao caso. Depois a gente, em outro vídeo a gente fala sobre isso. Depois do Camilo vem quem? Camilo vem Gustavo Scarpa. Olha ele. É outra... Ele não queria, não. Eu não queria nem o Camilo nem o Scarpa. Pois Porque é. você deixa de fora. Ele não é Porque- anti-carioca, pra começar. Não, exatamente. Porque eu até quero o Diego Ribas. E gostaria até de ver o Nenê Exato. na seleção. O Nenê foi E até não tem Nenê. artilheiro da Série B, ele terminou com artilheiro. Ele fez muitos gols. É, Se não for sei. artilheiro, eu não... Eu A vou... gente não tem dados É, aqui ainda, exatamente. sabe? Mas Eu não acompanhava a Série B ano passado. Ele acompanhava, eu tenho que mas... acompanhar, né? Obrigatoriamente. Aí essa é a história. Pra mim, não deveria estar o Scarpa, nem deveria estar o jogador Camilo. Deveria estar quem? Deveria estar o Tietê Tietê, e o faltou Moisés Tietê. do Palmeiras. Pois é. E a gente não vê esses dois jogadores que, pra mim, Mais são uma os vez. dois melhores meio-campistas defensivos do Exatamente. Mais Campeonato uma vez eu Brasileiro. falo que realmente pouco jogador do Palmeiras, né? Exato, só teve o Foi Dudu e o surpreendente Vitor isso. Hugo. Campeão, que jogou um futebol muito bom, Palmeiras. Não foi o campeão À toa. nojentinho, assim, exatamente. Não foi um Ele campeão jogou à toa. muito bem, exato. E depois ali do... Vem o Henrique.
Volante do Cruzeiro, eu Exato. falo bem do Cruzeiro. É um volante legal, mas não deveria estar aí não, gente. Deveria O Henrique é um bom jogador, mas não deveria estar aí não. Exato. Tem o Tietê, pô, tem o Moisés, a Mas gente já falou tem isso falando, agorinha. exatamente, acabou de falar, exatamente. E não convoca o melhor volante e o melhor segundo volante, basicamente, que estavam na seleção do campeonato. E O Tietê, Fabrício por não exemplo, apareceu. ele, assim como o Rodrigo Caio, ele também é polivalente, assim, ele podia É, jogar como lateral, meia esquerda. Exato, É um Zé Roberto novinho. exatamente. Zé Roberto lá com os 43 anos. Exatamente. Depois dele vem um Wallace, também campeão olímpico. Bom volante. Não é isso? Aí eu concordo. Tem que ter o primeiro volante e creio até que o Wallace, torcedor, deve ser o primeiro volante da seleção brasileira. Chamado muito isso aí como novo Pogba, na época eu lembro disso aí. Ninguém lembra mais disso aí não, mas eu lembro quando ele surgiu no Grêmio, era o novo Pogba. Inclusive o Leicester tentou contratá-lo na época. 1,88m, volante, Exato, morenão, fortão. exato. Como diria o nosso querido Luiz Roberto, É um negro é um maravilhoso. negro maravilhoso. É. Sem preconceito, viu? A gente tá Sem elogiando preconceito. ele. E depois do Wallace, O Wallace temos vem o William Arão. outro bom volante. Flamenguista. Os WWs ali vão ficar Exato. brigando pela posição de primeiro volante. William Arão. William Arão eu gostei dessa daí. Gostei também. Gostei. Cabelão. Cabelão. Legal, porque é verdade. Realmente define muito a convocação do Define cara. muito a convocação. Agora, sobre o Ilharão, ele sabe armar, ele sabe marcar e sabe passar. É, É um cara que tem essas características, essas três características que flui bem no meio de campo de qualquer equipe. tudo bem. Sentiu Depois- sentiu um cheirinho, mas não ganhou nada. Não, ele não sentiu, ele sentiu o cheirinho daqui, ó. Foi, da convocação. Aí, só isso. Exato. Depois do Arão temos... O Arão tem o Diego Souza. A gente deixa o Diego pro final. Eu deixo o Diego Souza pro final, depois do exatamente. Diego. Tem o Dudu. Dudu. Do Palmeiras. Você lembrou que eu lembrei, eu tenho certeza. É, Dudu, atacante do Palmeiras. Boa convocação, velocista. Não é centroavante, senti falta de centroavante na seleção brasileira. Exato. Ainda Tem fala- aí o depois a gente fala Dudu. sobre isso, né? Que vai jogar de ponta. E ao lado do Dudu ali tem o Robinho. Robinho. E Robinho vai é ser Robinho. Robinho, velho. Vai ser Robinho ponta. Robinho é. O moleque da Vila que vai fazer parceria ali com o Diego. Robinho tem uma experiência enorme em seleção brasileira, já começando. É, eu gosto do Robinho. O Robinho tem a cara da seleção brasileira. É, ele tem. Não a cara feia, mas a cara agradável da seleção exatamente. brasileira. O Robinho, torcedor, pra você que não lembra, você deve lembrar, Com certeza logicamente. você lembra. O Dunga, o Robinho era o cara daquela seleção. Eu lembro de um drible do Robinho no Maracanã, no jogo contra o Equador, que o Robinho driblou, entortou a coluna lá do Isso. equatoriano e quem fez o gol, ó, foi o Elano. Exato, eu acho que foi Agora isso. sim, ninguém lembra que foi o Elano, lembra do drible do Robinho. Com certeza. Eu não sei porque eu lembro, mas eu lembro. E assim, depois do Robinho, vem ali o Vem o Luan. campeão olímpico, Luan. Luan, outro Que campeão participou aí daquele quadrado mágico que não fez muita coisa, esperou mais no Neymar. olímpico. Esperou mais no Mas Neymar. tá aí. É. Mais um jogador. É o Luan que, vemos convenhamos assim, ele. O final do Campeonato É Brasileiro irregular. mesmo Irregular. foi muito sumido, assim, sabe? Porque depois das Olimpíadas eu esperei até que ele fosse jogar bem. Se bem que nem nas Olimpíadas ele o jogou Luan tão que assim. não bebe, né? Nunca vi Luan com polêmica de bebida. É, nunca vi, A né? galera lá do Grêmio, quando o Renato chegou, É, o índice de álcool subiu e os Exatamente. jogadores também. O Douglas que tem uma é, barriga maior que a minha. Aí é Douglas desse menino aqui. exatamente, somadas. Não dava pra ver o Exatamente. Douglas. É, a representação do Douglas A tava... representação do Douglas já estava com uma barriga Gordinho. salentinha. Exatamente. Agora Diria sim, eu. fechando a convocação, O Diego Souza, o Souza, o Souza, como diria o torcedor daquele time lá. que tem o ego lá em cima. Aquele time lá que Mas torcedores tem se que, acham olha, os o maiores do torcedor Brasil. ele tem que ter o ego lá em cima mesmo, agora com limite. Com limite. A gente não tá aqui pra criticar ninguém, a gente tá até elogiando Exatamente. porque futebol é isso. Eu vi até uma declaração do Everton Felipe dizendo que o grafite não amarrava a chuteira do Diego Souza. Eu Exatamente. sinto mais falta disso no futebol. Sim, por falta de polêmicas assim. De tiração de polêmicas do bem. E com respeito. Exato. Porque eu não vejo um desrespeitando o outro. Exato, é O grafite brincadeira. mesmo fez um vídeo ano Respondendo, passado, não foi? tirando onda, ele e o É. Constantino Júnior, um abraço pro Tininho, vice-presidente do Santa Cruz. E assim, o grafite tirando onda com o Tininho, dizendo que nunca tinha jogado em leste europeu, e o grafite, que já jogou em seleção brasileira, Wolfsburg, Exatamente. artilheiro da Bundesliga, Ele é o melhor jogador do e campeonato. tirou onda. Então a gente sente falta dessa tiração de onda. Exato. Essa efetiva tiração de onda, a gente espera que continue isso no futebol. Agora sobre o Diego Souza, gente. A gente deixou o Diego Souza pro final, né, Alberto? É. Porque é um assunto mais especial. Todo mundo pensa que seleção brasileira, só quem pode atuar nela são jogadores do Rio Grande do Sul, É, de São Paulo, A gente fala do Rio muito na de internet Janeiro por isso. e de Minas Gerais. Mas não, tá aí o Diego Souza, é. jogador do esporte, se destacou aqui no Leão da Ilha e assim, chegou tirando onda agora. Chegou.
merecidamente. E olha que eu não sou torcedor do esporte, como eu já disse isso. Ele fica salientando Mas- isso, que é pra ele elogiar e não ficarem pensando que ele tá babando o esporte. Pois é. Mas é pra vocês verem que mesmo torcedores de outros clubes ainda elogiam o Diego Souza, porque ele fez muito pelo esporte. Foi o principal jogador do esporte, né? esse ano. Exatamente. Com certeza. E pra mim já virou ídolo. Com certeza. Não pelo que ele faz dentro de campo, mas não só por isso, mas ele chama a camisa do esporte, ele defende o time É. e a gente sente também falta de jogadores folclóricos dentro de campo, que rendam dentro e rendam fora de campo, É. que vistam a camisa de um time. Porque hoje pra mim o maior ídolo do esporte, o maior jogador é o Magrão. Mas o Diego Souza, ele respeita o esporte e é um marco também do futebol nordestino. Exato. E ele faz tudo pra mostrar que ele realmente é um cara que ama o esporte, sabe? O fato dele lutar lá, aquele nosso CBF lá, que ele chama de vergonha, né? Exatamente. Ele diz que 87 é nosso, não sei o quê. Ele olha que ele jogou no Flamengo, jogou. Jogou no Ele Flamengo. jogou no Flamengo e ele fala isso, inclusive, né? Que ele é E- tipo, 87 é nosso e não sei o quê. Eu acho isso muito legal dele, o fato dele realmente gostar do esporte. Ele, pelo menos ele demonstra isso, né? Voltou do Fluminense ganhando bem, veio pra cá, renovou o contrato, vai continuar por aqui e a gente espera que ele continue na seleção brasileira. É, Porque assim, ali tem Lucas Lima, mas ele pode muito bem desbancar um Lucas Lima na seleção brasileira, Pois é, exatamente. principal com jogadores da Europa. é. Então a gente espera que o Diego Souza renda e é isso aí. Essa é a seleção brasileira pro jogo contra a Colômbia. Exatamente. 4-0 Brasil? Bom, acho que sim, a Liga Postou Bom, que é a Liga Colombiana, ela não é realmente essas coisas todas pra... Ele entende do futebol colombiano e diz que não entende do futebol brasileiro. Dá pra vocês. Não é uma liga assim que realmente dá pra assustar os jogadores brasileiros. Nenhuma liga aqui dá Mas vai ser o quê? Vai ser Atlético Nacional contra o Brasil, é? mais ou menos isso. Vai ser o Atlético Nacional ali, tá um Medellín ali, o Independente. Vai ser esses times O mais... Medellín que jogou ano passado aqui em Recife, contra o Santa. E Exatamente. perdeu. Perdeu. Por que não chamaram Grafa? Cadê grafita aí, o que dizem aí que amarra o chuteiro do Diego Souza. Ele quer polemizar. Eu quero polemizar. Polêmica gera views. Então, ó. Deu por hoje? Deu por hoje. Beleza? Beleza. Ó, galera. Então, você se inscreve aqui no canal. É aqui que se inscreve, já falei É, você já falou isso no vídeo anterior. Esse é o Foi. nosso segundo vídeo. isso. Segundo vídeo aí, ó. 1 Então- milhão de visualizações no primeiro vídeo. Então, ó, além de se inscrever aqui no canal da gente, você curte, dá aquele like pra ajudar a gente. Vai estar Pra começando agora, na incentivar moral. ao terceiro, ao quarto, ao quinto, ao sexto, ao sétimo vídeo. É, a gente E ó, gosta se muito de quiser, futebol. curte lá a nossa página, a fanpage dos Invictos Invictus. no Facebook, FC Invictus, e também tem um Twitter. Qual é o arroba da gente, Alberto? Arroba FC Invictus. Repete porque a galera não entendeu, não. Arroba FC Invictus. Tá aqui em Arroba cima, FC na capa Invictus. aqui. É porque se eles estiverem vendo no celular, não vai ter a capa, não. Eles vão estar com a tela cheia. Eita, é verdade. E no Adoro me Facebook corrigir esse menino. e no YouTube também. Eles não veem a gente, não, porque vai estar lá no vídeo. Pois é. Mas se vocês quiserem ir na página do YouTube da gente, tem lá todos os É, arrobas lá. exatamente. E as páginas Beleza? das outras redes. Até a próxima. Então, tchau, Falou. tchau.